Alicerce do Paraíso, volume 3, capítulo 2, Elevação da Espiritualidade, 2.5, Vida em Harmonia. Fé messiânica. Tudo na vida, principalmente no que diz respeito à fé messiânica, deve ser suave, flexível, livre e desimpedido. É como o rolar de uma bola. Se a bola possui arestas, não pode rolar suavemente. Com muita razão se diz: Fulano perdeu as arestas porque sofreu muito na vida. Entretanto, existem pessoas que, mais do que possuir arestas, se assemelham ao compeito, bala de açúcar cheia de pontas. Longe de rolarem, tais pessoas vivem se enroscando. Há ainda outras que sofrem dentro do molde que elas mesmas criaram. Enquanto essa situação se limita a elas próprias, é até aceitável. Contudo, há quem considere bom fazer os outros sofrer, enquadrando-os dentro desse molde. Esses tipos de moldes são comuns na fé sojo, que é autoritária. Essas atitudes são arcaicas, causam-nos repulsa e não se limitam ao campo da fé, ocorrendo também em todas as relações na sociedade. Em contrapartida, a expressão livre e desimpedido significa a liberdade total, sem moldes, limites e mandamentos. Mesmo assim, é uma condição em que a pessoa não visa apenas a si própria, mas respeita a liberdade alheia. A fé messiânica, por ser dágio, difere muito da fé regida por mandamentos, os quais, por serem tão rigorosos, ninguém consegue cumprir. Sem outra saída, seus seguidores cumprem os mandamentos apenas na aparência e ocultamente os negligenciam. Essa situação gera incoerências que, por sua vez, provocam problemas. Ao mesmo tempo, isso se torna um mal por dar margem à falsidade. Assim sendo, as pessoas de fé sojo são o bem na aparência e o mal no seu interior. Ao contrário, as de fé dágio respeitam a liberdade humana, por isso estão sempre tranquilas, alegres, sem necessidade de fingimentos. É muito gratificante o fato de que, na verdadeira fé messiânica, não há margem para falsidades. Ademais, as pessoas de fé sojo, sem o perceber, caem na dissimulação, querendo mostrar-se pomposas e importantes. Essa postura se torna tão evidente que as torna extremamente desagradáveis e insuportáveis. Além disso, devido ao efeito contrário, elas são vistas como insignificantes. Chama-se este tipo de pessoa pequena. Na ocasião de realizar alguma construção, há sempre divergências entre a minha opinião e a dos profissionais, pois eles procuram construir visando apenas a beleza exterior. De certa forma, isso me soa desagradável e, portanto, eu os corrijo. O mesmo se aplica ao ser humano. Aquele que evita mostrar-se importante será sempre mais respeitado por todos, por ser considerado modesto e digno. Portanto, os fiéis que professam a fé messiânica precisam tornar-se pessoas verdadeiramente respeitadas por todos. Em 20 de abril de 1949. Sol e Lua. Gostaria de explicar a respeito do Sol e da Lua do ponto de vista religioso. Por ser um assunto profundamente misterioso, os leitores poderão achar que eu esteja forçando uma interpretação. Todavia, o que eu vou expor é a verdade, e por esse motivo, peço que leiam com a máxima atenção. No Japão, desde os tempos remotos, existem 3 objetos considerados sagrados: uma pedra, uma espada e um espelho. A pedra simboliza o sol, a espada, a lua, o espelho, a terra. A pedra tem a forma do sol, a espada assemelha-se à lua crescente e o espelho é octogonal.
Cada lado representa uma das 8 direções, ou seja, os pontos cardeais e colaterais: norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Desses 3 elementos simbólicos, a Terra, evidentemente, dispensa comentários, pois já a conhecemos. Uma vez que o Sol e a Lua têm um significado profundo, vou explicá-lo a seguir. Para uma melhor compreensão, valho-me da interpretação dada pela Igreja Tenrikyo. Segundo ela, o som em japonês das palavras Sol e Lua são, respectivamente, Ri e Tsuki, que remetem a 2 ações, recuar e enfrentar. Considero interessantíssima esta interpretação. No mundo da noite, em qualquer situação, as pessoas apreciam os enfrentamentos. Em grande escala, existe confronto entre países que nada mais é do que a guerra. O choque de interesses também é uma forma de enfrentamento. Todos sabem que, antigamente, a guerra era feita com espadas. O espírito da palavra Tsuki também está presente na palavra japonesa Tsukiai, que designa o relacionamento entre as pessoas. Existe, ainda, a expressão Tsukisusumu, enfrentar e superar, que tem a conotação de vencer. De fato, essa é a atuação da lua, que representa a era da noite. Em contrapartida, o espírito da palavra Riki se relaciona a atrair para si, recuar a tropa, render-se, ceder e ainda contrair resfriado, que consideramos algo positivo. Estas são ações opostas às da lua. Com base nisso, na era do dia, tudo ocorre sob a atuação do espírito da palavra Riki. Portanto, perder é uma boa coisa. Em termos de comportamento humano, significa ser humilde. Seguindo essa lógica, se os seres humanos cederem uns aos outros, não existirá qualquer possibilidade da ocorrência de atritos. O objetivo da nossa religião é a construção de um mundo sem doença, pobreza e conflito. Pelo exposto acima, consideramos possível a eliminação do conflito. Na nossa obra, a ação do Sol, ou seja, do elemento fogo, predomina e, por esse motivo, ao invés da ação da Lua, devemos agir tendo em mente a ação de ceder e aproximar. Dessa forma, muitas e muitas pessoas serão atraídas. Além disso, uma vez que o Sol tem o formato de uma bola, é natural que devamos ser pacíficos e agradáveis, com atitudes suaves e flexíveis. Em 30 de janeiro de 1950. Equilíbrio e moderação. Título anterior: O que é limite? Tempos atrás, fiquei admirado ao ver um quadro de caligrafia do mestre Maoka Teixu. Na parte de cima, estava caligrafada em tamanho grande a palavra Rodô, que tem o sentido de equilíbrio e moderação. Abaixo, em tamanho menor, lia-se: tudo na vida se liga a essa palavra. Isso ficou gravado de forma muito profunda em minha mente. Desde então, ao longo dos anos, em diversas ocasiões, sempre me lembro dessa caligrafia, o que me tem sido de grande valia. Existem muitas máximas desde os tempos antigos, mas nenhuma me impressionou tanto quanto aquela. Apesar de ser apenas uma palavra, que força maravilhosa! Quando observamos as diversas situações ao nosso redor e tomamos essa palavra como referência, constatamos que ela se encaixa perfeitamente a tudo. Por exemplo, as pessoas tendem aos extremos, ou fazem em excesso ou não fazem o suficiente. Em termos ideológicos, tendem para a direita ou para a esquerda. Se têm dinheiro, tornam-se arrogantes. Se não têm, sentem-se desmotivadas. Em muitos casos, parece que esta falta de equilíbrio é a causa do fracasso.
A famosa advertência contida nos Analectos de Confúcio, busque o caminho do meio, e também as antigas expressões, seja moderado, o equilíbrio é sempre bom, respeite o limite, são exemplos do que estamos falando. Em outras palavras, significa não exceder os limites das possibilidades. Explicando do ponto de vista da nossa religião, quando se cruza o vertical e o horizontal, o sojo e o daijo, no ponto de interseção ocorre a atuação de Zunomê. Em suma, isto também tem o sentido de rodô. Por conseguinte, antes de mais nada, o ser humano deve ter equilíbrio e moderação. Procedendo assim, é óbvio que tudo lhe correrá às mil maravilhas. Abençoada seja essa palavra. Em 8 de agosto de 1951. Espírito de Izunomê. Já explanei e escrevi inúmeras vezes sobre o espírito de Izunomê. Contudo, parece que poucas pessoas conseguem realmente cultivá-lo pelo fato de acharem difícil. Na verdade, não é tão difícil assim. Se compreenderem seu fundamento e fizerem dele um hábito, será fácil. A ideia preconcebida de que é muito trabalhoso é que inviabiliza tal realização. Ao mesmo tempo, parece-me que não se dá a devida importância e, por isso, não posso deixar de escrever repetidas vezes sobre o assunto. Em síntese, Izunomê tem o sentido de trilhar o caminho do meio, mantendo-se imparcial. Não ser apenas sojo, nem apenas daijo, mas ser sojo e daijo, ou seja, não tender aos extremos, nem definir as coisas de maneira impensada. Obviamente, aquilo que precisa ser definido não pode ficar sem definição, mas discernir isso é realmente complexo. Tal como ocorre na culinária, a comida, para ser saborosa, não pode ser nem salgada nem insossa. O mesmo pode-se dizer a respeito do clima. O mais agradável é o da primavera e do outono, que não é nem tão quente nem tão frio. Se o pensamento e a ação das pessoas se tornassem assim, equilibrados, elas passariam a ter a estima de todos e é evidente que tudo lhes correria bem. Entretanto, o homem da atualidade mostra acentuada tendência ao extremo. Temos o melhor exemplo disso na política. Dizendo-se de direita ou de esquerda, os políticos têm proclamado princípios que, desde o início, são extremistas. Além disso, como seu pensamento é radical e eles são intransigentes, vivem em conflito. E tudo isso torna-se extremamente prejudicial ao povo e à nação. Nesse sentido, é óbvio que a política deve atuar em estilo Izunomê. No entanto, parece-nos que há pouca probabilidade de surgirem políticos ou partidos com essa consciência. Isso porque, na atual circunstância, realmente são raros aqueles que conseguem se identificar conosco. A guerra também tem a mesma origem, ou seja, é o resultado de ambos os lados quererem impor seus pensamentos extremados. Analisando os conflitos religiosos, verificamos que eles também surgem das diferenças entre as características sojo e daijo, ou seja, das diferenças entre a emoção e a razão. Nesse caso, se os dois lados cederem e se equilibrarem, será possível resolver essas desavenças harmoniosamente. Pensando bem, não é tão difícil chegar a uma reconciliação. A respeito disso, também ocorre o seguinte: em todos os segmentos da sociedade existe o conflito entre conservadores e progressistas. A religião não é exceção. Nela, os conservadores são fiéis antigos que, aferrados à tradição, detestam novidades e podemos dizer que se trata de uma fé retrógrada. Por outro lado, os progressistas tendem para o que é novo, mas repudiam tudo o que é antigo. Daí surge o desencontro de opiniões que gera o conflito.
Todavia, isto poderia ser facilmente resolvido se ambas as partes adotassem o estilo Izunome. É importante que mesmo a religião deve conhecer bem o espírito da época. Não obstante, vejo que os religiosos são indiferentes a isso, existindo até mesmo uma forte inclinação para acharem que isso é o certo. Consideram tradições milenares como regras de ouro. De fato, a fé é de natureza espiritual, vertical, e sendo uma verdade eterna e imutável, é melhor que não sofra distorções. No que diz respeito à condução da obra divina, porém, a situação é diferente, pois sendo esta de natureza material, o certo é adequar-se à época. Em outras palavras, uma atuação perfeita entre as partes espiritual e material, ou seja, é preciso que tudo seja realizado no estilo Izunome. Nesse sentido, nem preciso dizer que é impossível tocar a alma do homem moderno utilizando nos dias de hoje as práticas e os ensinamentos de Buda Sakyamuni e Jesus Cristo, da mesma forma que eles faziam em suas respectivas épocas. É importante saber que a estagnação das religiões tradicionais tem origem neste ponto. Em suma, basta compreender que a atuação Izunome é a verdade fundamental de todas as coisas. Desejo que os fiéis assimilem isso muito bem, e é por esse motivo que me refiro constantemente ao seu significado. Em 25 de abril de 1952.